Está no ar mais um episódio de Protagonistas Podcast. Hoje vamos falar sobre infância, saúde bucal e, claro, empreendedorismo feminino. E eu não sei por qual canal você está nos vendo ou nos ouvindo, mas é sempre bom lembrar que estamos presentes no YouTube, no Spotify, com vídeo. E toda quarta-feira tem episódio novo no ar, 12:01. Isso, Pontuais. exatamente. A gente também tá no Instagram e no TikTok, tá? Segue a gente em todos os lugares, que a gente gosta de vocês em todos os lugares. E a entrevistada de hoje vai falar sobre ser uma fada numa hora que pra muita gente é um pesadelo. A nossa protagonista de hoje é Juliana Frigo! Obrigada. Bem-vinda, Ju. Obrigada, prazer estar aqui com vocês, conversar sobre infância, dentes. Nossa, muito rico pra contar. A gente agradece a sua presença. Hoje a gente teve um probleminha com a nossa agenda, tá, gente? Vocês não sabem, mas a gente sabe. Então, muito obrigada por ter esperado. Muito obrigada mesmo. Antes de começar a falar da sua carreira, do que você faz hoje, eu queria saber quem era você quando você escolheu a odontologia. Isso é legal de falar, porque eu nunca quis ser dentista. Sério? É muito louco, né? Eu sempre, desde pequeno, falava que eu ia ser pediatra. Tá. Depois eu falava que eu ia ser obstetra, porque eu queria trabalhar com Sempre ligado à criança, com a que infância, com interessante. criança. Aí, ao longo da vida, eu fui descobrindo que pediatra e obstetra eram médicos. E aí eu falei, não, eu não quero ser médica, eu não gosto de, imagina, hospital, minha vida ser lá. E aí eu falei, o que eu vou fazer, né? Aí eu falei, bom, vou fazer odontopediatria. Então eu entrei na odonto não para ser dentista, para ser odontopediatra. Então, a minha relação foi sempre com a criança, com a infância. Então, a pediatria a gente tem no último ano de faculdade. Então, eu passei lá 3 anos e meio vendo dente para chegar no que eu queria, que era ser dentista de criança. Então, a odontologia entrou na minha vida para eu ser odontopediatra. Então, Entendi. esse foi o meu caminho na odonto. E quando você entrou na faculdade, você imaginava o curso de um jeito e na hora do vamos ver ele era de outro? Sim, porque nunca tive essa coisa de dente, de gostar de dente, né? De desenho e escultura, aquela coisa, né? Igual meu marido é dentista. Então ele sempre quis ser dentista a vida inteira. Então geralmente as pessoas têm algum sonho assim, né? Você só queria as crianças. Eu queria as crianças, eu falei, mas cadê as entendi. crianças aqui? E como foi esse período da faculdade, onde você tinha esse objetivo tão claro, tão específico, e teve que passar por tantas etapas antes, claro, né? Que tinha que se preparar. Mas assim, a gente já entrevistou outras dentistas, e elas levantam também muito a questão financeira, porque há um super investimento, né? A faculdade por si só, mas os Exato. equipamentos. A odonto é difícil por isso, né? Porque não é só a faculdade. A gente precisa comprar praticamente a clínica inteira quando a gente tá na faculdade. Só a cadeira, essa parte que não, né? Mas conforme a gente vai avançando... Os instrumentos. Os aí. instrumentos. E aí, o pior da odonto não é só os instrumentos. Você tem que lavar tudo isso. Então, depois que a gente atende, você tem... Ai, estou cansada. Não, você tem que lavar tudo aquilo, secar tudo aquilo, esterilizar tudo aquilo, porque no outro dia você tem clínica de novo. Então, a faculdade de odonto é uma faculdade pesada, assim, porque você termina a clínica e você tem uma pilha de... São quantos anos? Eu fiz, era 4 anos e meio. Hoje eu acho que depende, 4, 6, dependendo se é noturno ou não. E ao longo da faculdade eu fui gostando, assim, até que a turma era legal, vai dar. Então, não fiz uma faculdade sofrida, né? Porque no começo da faculdade é sempre muito básico, né? Você fala, cadê o dente? Cadê a criança? Aí depois vai entrando. Tinha matérias que eu não gostava, mas daí a gente vai... Mas isso é indo. normal. Sempre Normal, tem. Sempre mas não tem. foi sofrido, né? No final, geralmente, pediatria é uma disciplina que quase ninguém gosta. Porque ser dentista de criança não é diferente, realmente, né? Não é só... Você não precisa só querer atender a criança, só gostar de criança. Você precisa gostar de atender criança, né? A criança é um paciente que ele não quer ser tratado, na grande maioria das Ele vezes. só quer correr e Ele não gritar. quer sentar na cadeira, né? Os pequenininhos Eles não. exigem uma habilidade extra, não só uma habilidade técnica, né? Mas Exato, muito uma mais psicologia muito É. grande. Então, o odontopediatra, além de ser a técnica do procedimento em si, ele precisa ter uma capacidade de uma psicologia muito grande para lidar com as crianças. E como foi quando você começou a atender, assim que você se formou? Você foi de boa ou bateu uma síndrome da impostora ali? Muitas mulheres que já tiveram nesse lugar falaram, na hora que eu fui fazer, será que eu dava conta? Será que eu não dava? Aí adiavam o início do atendimento, do negócio. No seu caso, como é que foi? Meu marido é dentista, então quando eu me formei, eu sou de Floripa,
Então, eu fiz faculdade, tudo lá. Quando eu me formei, eu vim morar em São Paulo. E aí, eu comecei a atender com ele na clínica, né? Então, para mim, foi um pouco mais fácil, porque eu já tinha uma clínica meio funcionando, assim. No começo, eu atendia crianças e adultos, porque aí eu entrei na especialização, mas por um bom tempo, eu atendia crianças e adultos, porque ainda a gente não estava entendendo como seria. Todo início, acho que é difícil, né? Porque a gente fica insegura, porque você... eu tenho meu marido, então a gente conseguia conversar sobre isso também. Mas essa insegurança, eu nunca questionei se eu queria ser aquilo ou não. Não houve um momento que eu pensei, será que eu quero ser dentista? Não. Eu sabia que eu precisava fazer algo a mais para eu parar de atender adulto e ficar só com as minhas crianças, né? Então, atendi convênio no começo da minha profissão, mas daí depois eu tive filho. Então, em 2021, foi quando eu dei aquela virada, que a minha cabeça mudou, assim. O pós-pandemia fez a gente repensar muita coisa, né? Total. Ó, antes de continuar, o nosso produtor aqui tá falando pra você vir um pouquinho mais pra cá. O mic. Aqui? Pronto. Mas aqui? Tá bom aqui, Rafa? Tá bem na beiradinha lá na mesa, né? Isso aqui. Não, você quer que coloque... Tá bom? Tá bom. Então, gente, vocês nunca veem o Rafa, mas vocês acabaram de conhecer Agora a vocês voz conheceram do a voz do Rafael. Rafa. Voz do menino Rafa. Bom, e sabe, eu fiquei com uma dúvida, assim, você tinha um sonho. Quando você começou, de fato, vivenciar aquele sonho, você sentiu aquela realização? A realização, quando eu comecei a atender crianças, mas pós-pandemia isso ficou muito mais evidente. Porque eu tenho uma facilidade muito grande de inventar histórias do nada sobre algum assunto. Então, relacionada com a... precisa de repertório para essas crianças. E aí eu comecei a falar, nossa, será que colou isso? Não é que colou? Então eu comecei a entender que, nossa, eu vou seguir essa linha com as crianças. O que é inventar a história do nada? Eu comparo escova-dente igual lava-louça. Eu comparo o prato sujo no armário igual... E aí isso me vem uns estalos na hora que eu tô na consulta. Eu pego uma folha, pego uma caneta e furo, e falo da cara e no furo eu falo, gente, mas de onde eu tirei isso? E às vezes vem na hora umas coisas. E aí eu comecei a falar, nossa, não é que isso funciona? Porque as crianças vinham na próxima consulta querendo que eu contasse a história de novo. Então, essa foi a grande... que eu falei, nossa, realmente eu tenho que continuar nessa linha. Virou uma boa contadora de histórias. Você se importa desse episódio chamar a Fada do Dente? Não! Ela é muito carinha de fada, ela né? Ela é de fada, meu Deus, esse sininho, né? Pode chamar, ótimo. Bom, e quando você... O que dá mais trabalho? As crianças ou os pais das crianças? A criança, ela nunca é um paciente único, né? Ela vem às vezes com a mãe, com o pai. Chega lá com alguém. A mãe, pai, a avó, o tio, a tia. Lidar com esse contexto é mais difícil, realmente. Mas eu tenho muita sorte. Todo dia quando eu vou trabalhar, eu faço minha oração e eu sempre peço para Deus colocar as pessoas certas no meu caminho. E eu tenho muita sorte de ter famílias muito legais também. Então, se eu vou dizer quem dá mais trabalho, ali a gente forma realmente uma equipe, assim, um time. Porque os pais precisam estar abertos para a criança ter um bom relacionamento com o dentista. Porque o que acontece? Muitos pais têm medo de dentista. Eu ia falar isso. Você já sentiu em algum momento que o medo não era nem da criança, que o medo vinha dos pais? Teve faz o quê? Começo desse ano. A gente estava num atendimento, uma criança de 3 anos, e aí a criança ou ela pode sentar sozinha na cadeira, ou sentar no colo dos pais. E na hora que eu perguntei, o pai foi cada vez mais indo para a porta, assim, e a criança ficou com a mãe. E aí olha, desculpa, eu não tenho nada contra homem, mas tem até parentes que são, mas vocês são uns bichos frouxos, viu? Puta merda. E aí eu vi que ele tava distante, assim, eu queria às vezes mostrar alguma coisa, e ele... Eu falei, bom, tudo bem, né? Mas a mãe tava ali, então eu conversava. Na hora que acabou, que a criança saiu da cadeira, ele... Ai, ainda bem que acabou. Eu quase não aguentei. Então, ele estava extremamente nervoso. Ele levou o filho, ficou dentro da sala, mas ele não conseguia nem chegar perto da cadeira. Eu falei, nossa, por que você não me falou, tal, né? Não. Nossa, ainda bem que acabou. Então pra ele daí ele conta, né? Quando eu era criança. Então, qual que é o meu grande objetivo como odontopediatra? A minha missão, fazer com que as crianças não tenham essa relação com o dentista.
Porque eu falo, gente, dentista é muito legal, eu sou legal. Então, Eu amava a minha dentista de quando eu era muito criança. gostoso. Doutora Heloísa, que Deus Eu a tenho tenha. traumas também. Você tem trauma, Mas assim, amiga? nada. É porque eu tive bastante cárie quando eu era criança, assim. E aí eu tinha aflição daquele motorzinho. Na hora que eu ouvi o motorzinho. o meu desejo é que nenhuma criança ouça esse barulhinho, né? O barulhinho pra tratar. Não, e hoje tem vários, né? Vários artifícios, assim, aquela sedação. Não sei se Hoje você tem usa oxinitroso, sedação. a gente faz sedação com oxinitroso, a gente faz sedação com médico anestesista, a Ai, sedação faz. venosa. Nossa, eu quero minha anestesia geral. Não tem problema. Aproveita e já tira um descanso, né, Não, amiga? eu- já dá um Já tava Eu vou até contar uma história minha pessoal. Os meus dentes tinham começar. Eu tava naquele processo de troca de dente. E aí, um dia, eu correndo, me estabaquei na quadra da escola. A turma anterior tinha jogado vôlei, então tava aquele ferro, sabe? Que segura o. Sim. E eu bati a boca no negócio que segurava a rede, sabe? E aí sangrou, aquela confusão. Dente permanente já era. Eu tinha um dente permanente na boca, eu dei conta de quebrar esse dente permanente. Putz. A minha mãe. Tanto dente pra você bater! Vai ter que fazer uma obturação! E é tão engraçado, eu tinha uns 7 anos. Uhum. E quando eu faço como chama aquele raio-x que a gente faz? Na panorâmica. Não aparece essa obturação. Elas que eu fui crescendo, ela foi se fundindo dentro do meu dente, ela não. Sua era mãe resultante. daqui da frente. E, enfim, eu amava a minha É dentista. uma resina e nunca quebrou? Nunca quebrou, nunca soltou nada. Ô, louco. Ô, louco, tem o quê? Tá aqui há muitos anos, gente. E aí, mas eu amava a minha dentista. E aí eu lembro que ela me mostrou aquele negócio cheio de marfim das cores de resina. Aí eu falava assim, eu quero essa a mais branquinha. E quem me levou esse dia foi a minha avó. E ela falou assim, mas pra quê? Você quer trabalhar com televisão? Você quer ser uma artista? Eu quero! Você já sabia que você queria. Eu quero trabalhar na televisão! Ai, tá bom, então. Mas, ó, eu vou colocar um que seja igualzinho a cor do seu dente, hein? Se você não tratar, seu dente vai ficar... Acho que é o mesmo que você faz, né? É. Aí, vamos é ver. isso. Então, e aí, eu amava a doutora Elo. Ela colocava flúor, eu amava o flúor. Me sentia de banho tomado quando ela colocava flúor na minha boca. E qual que é o grande lance do trabalhar com criança? Você tem que responder os porquês deles. Sim. Eu fui uma criança que eu era muito questionadora. Mas por quê? Porque não é resposta. Então, eu trago muito isso comigo. A criança não quer saber porque você quer vermelho, porque você tem que abrir a boca, porque eu tô mandando. Então, quando a criança entende por que ela tem que escovar o dente, por que ela precisa cuidar daquela restauração, por que ela precisa passar o fio dental, por que o papai e a mamãe estão certos quando eles falam aquilo, é muito mais fácil. A gente traz a criança para perto. Então, quando a criança participa da consulta, você pode escolher a pasta que a gente vai usar, né? Igual a sua dentista deixava você ali escolher. A criança gosta disso, né? A criança, ela precisa ser ouvida. Participar, né? Participar. Da própria vida. No caso, é na própria boca. Exato, lógico. Ela não vai ter opção, você vai fazer ou não, né? Você quer escovar o dente ou não, filho? Não é uma opção isso, né? Você vai fazer. Mas existem formas da gente chamar a criança para que ela venha um pouquinho mais tranquila. Ou dá a opção, você quer a escova da amarelo ou azul? Você quer a pasta dessa ou dessa? Uhum. Então, a gente consegue... E a criança já se sente participando. Criando um ambiente acolhedor. Acolhedora. Também, né? Então, quando a criança chega na clínica, que a gente fala, sabe por que a gente precisa escovar o dente? E eu falo isso muito, né? Se a gente pegar 10 adultos, colocar 10 adultos aqui, a gente perguntar para os 10, o que é cárie? Eu vou dizer que 1 ou 2 vão saber o que é cárie. Eu falo como eu aprendi, é um bichinho que tá comendo meu dente, ele precisa ser expulso de lá pelo motorzinho. E sabe o que é cárie? Uma doença. Cara, é uma doença. Exato. Meu Deus do céu, calma. Olha lá, pera, volta tudo. Não, vamos começar do Quando eu tinha treino, vamos voltar pra... Puxa a trena. O que é cárie? Uma doença. Que tipo de doença? Uma doença causada pelos bichos que moram na nossa boca, chamados bactérias. A cárie é uma doença causada por bactéria. E existem várias bactérias no nosso Não, vou corpo. tomar antibiótico o tempo todo agora. Só que qual que é o problema? O problema não tá no bicho. Por isso que não adianta tomar antibiótico, né? Se fosse fácil assim, todo mundo tomaria antibiótico. Esse bicho, essa bactéria, precisa encontrar resto de comida na nossa boca. Todo mundo tem bactéria na boca. Por que tem pessoas que têm cárie e outras não? Então o problema não tá no bicho.
Gente, vocês sabem do que eu lembrei agora? Eu lembrei da Márcia Sensitiva falando que não é pra gente deixar a louça na pia, que os espíritos vêm lamber as panelas. Tá vendo? Deixa A mesma É coisa. tipo isso! É tipo isso. Se a gente deixa dente sujo na boca, os bichos vêm comer. Se eu deixar que eu falo do armário da louça suja para as crianças, né? Se eu deixar uma panela de brigadeiro dentro do armário uma semana, abre esse armário daqui uma semana, vai ter formiga, o armário vai estar cheirando mal, vai estar aquele nojo. Isso acontece na nossa boca. Só que a gente tem nojo da louça suja, mas a gente não reverte isso pro nosso dente. Então, se eu como e eu escovo o dente, ok, as bactérias não encontram o resto de comida. Agora, se eu como e vou acumulando sujeira, aí as bactérias se alimentam disso, liberam um ácido no nosso dente, esse ácido começa... Então, o buraco é a manifestação da doença, assim como a pinta vermelha no corpo é a manifestação da catapora. Então, se eu achar que uma cárie é só um buraco, quem é que trata um buraco? Depois dessa, a gente vai fazer até um reclame aqui pra vocês. Hugo, coloca na nossa câmera, por favor, eu preciso pensar. Faz você, Ari, por favor. Bom, se você assistiu a gente até aqui, tá gostando desse episódio, não sei se você veio através da Ju ou por onde que raios que você caiu aqui nesse episódio, mas já que está aqui, se inscreve no nosso canal se você estiver no YouTube, segue a gente se você estiver assistindo ou ouvindo no Spotify, porque é uma coisinha que não vai te dar trabalho nenhum, mas que pra gente faz uma diferença enorme, porque o Protagonistas não é só uma mesa com bate-papo entre mulheres, não, é um grande projeto. É um grande projeto. Onde a gente quer fortalecer mulheres, inspirar mulheres através da história de outras. Então, é algo muito grande e a gente quer chegar longe. Então, assim, ajuda a gente, né? Isso, dá seu like, curte, compartilha. Seu dedo não vai quebrar, não vai dar cárie na sua boca. Fique em paz, fica sossegado. Entendeu? Mas se não se inscrever, vai dar 5 cáries. Nossa! ela tá praguejando, pessoal! Volta aqui na câmera aberta, menino Hugo, por favor. Eu tô transtornada. Passada. Uma me Você fala, viu como que eu falo? Que se a gente perguntar, os adultos não sabem que cara é doença? Não, se eu sabia tiver... que era bactéria. Não, eu vou falar... Eu acho que eu não vou ter filho na vida, mas se alguma criança perguntar pra mim que é cara, eu vou falar que é um espírito obsessor que mora dentro da boca dela. Espera, uma alba penada que mora Aí dentro você da vai boca arrumar pra sua cabeça, você vai ter que explicar o que é o espírito. Aí eu explico, amor. Ó, e... Antes da gente seguir falando das crianças e tal, eu queria entender por que você resolveu empreender. Você falou que o seu marido já tinha clínica. Uhum. Negócios em família, a gente tem várias histórias que às vezes dá certo, às vezes não. Você poderia estar trabalhando na clínica de outra pessoa, você poderia estar trabalhando até no SUS. Uhum. Por que você resolveu ter o seu negócio? No começo, trabalhar com meu marido foi uma comodidade, né? Porque ele já tinha clínica, então eu fui trabalhar com ele. Eu resolvi... Eu era muito... A gente trabalhava junto, ele é orto, eu sou odontopediatra. E que é orto? Orto, aparelho. Orto é aparelho, tanto em criança quanto em adultos. E aí a gente trabalhava junto numa clínica que eu queria cada vez mais me diferenciar como infantil, mas era numa clínica que eu não conseguia... Não tinha os atrativos Os atrativos que eu achava necessário para uma criança... Tipo um gibi, vai nessa. Eu botei um gibi. Aí eu botei um brinquedinho ali no móvelzinho. Era isso. Que era o que dava pra fazer, que a gente dividia a recepção. Aí eu comecei a transformar o meu consultório, onde fica a minha cadeira, botei papel de parede, brinquedoteca. Quase ninguém entrava lá dentro, né? Porque... Aí lá as crianças falavam, uau! Só que eu queria que esse uau, ela sentisse quando ela pisasse o pé na clínica. Não que ela precisasse entrar na minha sala. E só que isso foi por um tempo, até passar a pandemia. E quando chegou a pandemia, piorou ainda, porque a gente teve que tirar todas as partes de brinquedo da recepção, porque... Segurança, né? A gente tinha... Era difícil passar álcool sempre em tudo, pra garantir. Eu tive que deixar aquilo que já não era bom, pior ainda. E aí foi quando eu comecei a fazer cursos de vendas. Que aí eu saí, porque qual que é o grande problema de quem trabalha com a área da saúde? A gente acha que a gente é só dentista, a gente acha que a gente é só médico, a gente acha que a gente é só nutri. Só que a gente precisa entender que a minha cadeira, minha clínica é uma empresa. Né? Então, a gente não aprende sobre isso na faculdade. A gente não aprende marketing na faculdade. A gente não aprende vendas na faculdade. Deixa eu te contar, na faculdade de moda e de jornalismo também não ensina. Não ensina. Só ensina a gente a ser peão. Ninguém ensina a gente a ser dono. Ninguém ensina a gente a ser dona. Então, você se forma, você sabe fazer tudo dentro de uma boca, de adulto a criança, mas... E cadê o paciente, né? E como que eu vou captar?
E isso começou a me dar um despertar depois dali 2021. E aí eu comecei a entrar nesse mundo de vendas, de fazer cursos. E nisso eu comecei a ganhar ferramentas, conhecimento para falar, bom, eu posso agora ter a clínica que eu quero, porque eu comecei a colocar em prática, entender que eu sou dentista, mas eu também sou uma empresária, eu também sou uma empreendedora, e que eu não conseguiria vender só a minha hora. Porque se eu precisasse agora gerenciar minha secretária, fazer marketing, eu precisava que alguém estivesse na clínica trabalhando para mim naquele momento que eu estou aqui. E aí eu comecei a botar odontopediatras para trabalhar comigo, montar um time. Mas então, ainda lá, junto da clínica? Ainda lá com ele. Foi onde eu coloquei a minha primeira odontopediatra, que começou a trabalhar. E aí eu parei de atender adultos. Então eu comecei em 2022 a botar uns nãos. Não atendo mais adulto. E aí a gente colocou uma dentista só para atender adultos. Porque antes meu marido atendia aparelhos e eu adulto e criança. Eu falei, não atendo mais adulto. Daí a gente contratou uma dentista para atender adultos. Depois eu falei, não, preciso aumentar o fluxo de pacientes, porque eu já tinha a ideia de montar o espaço infantil. Então, precisava aumentar o lucro da clínica para poder ter dinheiro para poder montar a clínica que eu queria. Aí, comecei em 2022 esse processo, daí 2023 coloquei outra 2023 coloquei duas odontopediatras. Então, eu comecei esse processo de empreender dentro da... E de onde vinham esses novos pacientes? Você começou a produzir conteúdo? Isso, Instagram. Instagram. Eu sempre fui muito tímida, né? Nasci em Floripa, vim morar em São Paulo há 16 anos. Então, sempre fui muito tímida, mas aí nesses cursos em 2021, 2022, eu comecei a entender que as pessoas precisam saber que a gente existe. Conta um pouquinho melhor pra gente dessa parte, porque assim, você já fez cursos, vi no seu Instagram com grandes nomes, né? Isso realmente foi transformador pra você? Total! A gente precisa investir em ambientes, né? Então, eu comecei a fazer curso com essas... Né, não sei se pode falar o nome, pode falar, mas... pode falar. Eu não falei porque eu não lembrei, mas pode Caio Carneiro, com a Fabi Carneiro, com o Joel J, com o Flávio Augusto. Então, eu comecei a fazer curso com somente eles. Né? E isso te coloca... Porque é normal a gente ter, muitas vezes, mentalidade de isso acontece com outro, uma mentalidade de inferioridade, que às vezes a gente traz da infância. Então, eu acho que eu sempre tive essa questão muito de infância, porque se o pai e a mãe falam que você não pode, que você não consegue, a gente começa a crescer com algumas limitações. E aí eu comecei a fazer esses cursos, eu comecei a falar, gente, existe uma bolha diferente, né? Existe um mundo paralelo, não é só o odonto. E isso foi te dando um gás. Foi me dando gás. Daí eu comecei a atender os filhos do Caio e da Fabi, comecei a atender os filhos do Joel. E aí eu comecei... Minha grande virada de chave, eu acho que além desses cursos, foi ser intencional. A gente fala muito disso. Intencional. Não basta fazer, você tem que saber no final do dia por que você está fazendo. Então eu comecei... Eu lembro do primeiro curso que eu fiz com o Caio, foi assim, tipo, nossa, é isso. Entendi. Fez assim, tipo, é isso. Como que eu demorei tanto tempo pra saber? Mas agora as pessoas precisam saber que eu existo. Porque não adianta dentro da minha sala. Então eu comecei eu vou ser a dentista dos filhos dele. Minha primeira meta era ser a dentista dos filhos dele. Ele tem 3 hoje, né? A esposa tava grávida. E aí, como que você vai? Você começa, tem que ir nas redes sociais, tem que dar like, você tem que curtir, você tem que falar, você tem que mandar coisa pra casa. Então eu comecei uma intencionalidade, assim, é diferente ser intencional com ser interesseiro. Sim. Porque o interesseiro não quer nada em troca, é só eu. Não, e você sabia que você tinha um serviço de qualidade para oferecer, eles só precisavam descobrir, para isso você precisava... E vender é isso, né? Vender é você... Eu tenho um produto muito bom que vai fazer um bem para você, então vender é uma troca. Exato. As pessoas às vezes têm medo, não gosto de vender. Até um nojinho, vamos falar real. Às vezes tem vendedor que é chato. Porque tem aquela ideia do vendedor chato. Mas até o próprio Caio Carneiro, já vi um vídeo dele falando isso, que você precisa... A partir do momento que você vira essa chave de que você tá entregando algo, você vai ajudar o seu cliente. O mundo precisa do que eu tenho. Eu vou ajudar os filhos de todo mundo a não ter cárie. Eu vou ajudar... A escovação é difícil nessa casa? Vem aqui comigo. Eu vou fazer a escovação ser muito mais fácil na sua casa. Então, isso é muito bom. Como é que eu não quero te vender isso? Então, você começa a entender que o seu produto é muito bom. E aí, você quer espalhar para todo mundo. E aí, uma das coisas que eles falaram tem que estar nas redes sociais. Eu morria de vergonha. Eu falei, bom, todo dia eu vou ter que fazer 3 stories. De manhã,
na hora do almoço ali, né? Na hora do meio-dia e à noite. E vou ter que fazer um post por dia. E foi assim que você se E foi organizou. assim que eu me organizei. Então, fiquei um final de semana inteiro só produzindo posts. Tá. E aí, quando eu ia em aula, assim, fazia aulas, fiz vários cursos de odontopediatria e tal. Quando a professora falava alguma coisa, ali eu falava, isso dá um post. Aí eu tinha... Você é assim, só por Eu curiosidade. sou escorpião. Ela é organizada, né? Então eu tinha um post-it. Uma virgem. Ela é então uma coisa organizada, virgem. mas ela é obstinada. Isso eu sou determinada, assim, sabe? Determinados. Então Aonde eu... você é um problema com alguém de escorpião pra ver se a isso eu vingança não vem. a gente também... Porque eles vão ficar pensando, vou pegar ele ali, vou pegar ele ali. Não é uma coisa boba, é uma coisa arquitetada, entendeu? E eu sou uma pessoa Detalhada. assim, eu sou 880, assim, sabe? Eu tava muito no marasmo, Aí, acomodada, a clínica com meu marido, né, tal, a clínica já existia, Você poderia ter ficado nisso. Vou dizer, tava ruim? Não. Mas, de repente, daí eu queria, vou pro 80, assim, sabe? Eu viro uma dragô. Uma dragão, Uma dragão, gente, Acabou. ela é a fada. Vamos lembrar a cabeça fica... Ó a fábula se formando. Antes da gente continuar, eu queria te perguntar uma coisa. Você falou que em determinado momento você começou a falar não. E aí, você já tava nesse movimento que eu posso falar de crescimento pessoal. Isso. E empresarial também, né? Porque vocês precisam entender uma coisa. Vou resolver a minha vida particular aqui, depois eu volto e aí cuido do negócio. Não é assim. Não. Ser um carro precisa de 4 rodas pra girar. E às vezes você tá com um pneu furado, com 3, você consegue andar um pouco ainda pra achar socorro. Então assim, meu amor, continue a nadar, remando dos dois lados. Mas você falou uma coisa, eu comecei a falar nãos. Doeu falar esses nãos? Porque pra mulher é tão difícil falar não, né? Assim, a gente quer sempre ser agradável, ser aceita. A gente tenta dar uma volta. Pro fulano não ficar chateado. Pro seu tio não ficar triste. Pra sua prima não ficar magoada. Pra não sei quem. Aniversário, sei lá. Você deve ter aquele paciente que tipo, não, mas você vai parar de atender tudo, mas eu só falo com você. Como foi falar esses não? Eu acho que o não é sempre difícil, mas eu acho que o não, ele... Às vezes a gente tem... Quando eu precisei dar não para parar de atender adulto, eu tive que abrir mão também de muita gente. Então, eu tava num nível de atendimento, de número de pacientes, e quando eu comecei a dizer não, eu tive que baixar esse meu nível de número de atendimentos para outra pessoa assumir. Então, para mim, não foi nem o dizer não para você, é dizer não, às vezes, para eu diminuir a minha renda naqueles 3 meses, para eu poder conquistar algo muito maior. Porque eu vejo que muita gente não diz não, porque se acomoda com aquela estabilidade. Em relação ao seu marido, que você falou, não trabalho mais aqui, eu quero criar a minha Disney pros meus pequenos. Exato, eu falava disso da Disney pra ele. O meu marido, ele é mais pé no chão, assim, sabe? A gente se dá muito bem porque eu tô lá em Marte voando e meu marido me traz pra realidade, assim. Como eu falava, né, eu tive um resultado que hoje eu falo pra ele, confia em mim. Alguma coisa já deu errado? Não, então cola, vamos. Mas o meu marido, eu tô voando e meu marido me traz pro centro, assim, sabe? Calma, veja bem. Olha que se isso aí, se você não der certo... Mas eu tô, tipo, com a cabeça lá já tô lá, já planejei que eu vou estar abrindo uma clínica em Marte já. Então, eu sou essa pessoa. Mas eu acho que o não é libertador, mas quando você começa a dar, mas você precisa estar nesse ambiente certo. Se você tá na sua casa... Se você não ouve pessoas que têm histórias melhores que a sua, você não consegue dizer não. E Ju, você falou que teve que dar esses passos para trás, né? Quando a gente tá falando de um empreendimento, a gente tá falando de dinheiro, tá falando de queda de faturamento. Foi um passo corajoso, você tinha ali um caminho traçado, mas em nenhum momento isso te deixou, tipo, insegura, tipo, será que eu não tô fazendo besteira? Será que eu não tô fazendo besteira? Sabe que eu vou dizer que não, porque eu tinha muita certeza do que eu queria. E lógico, meu marido também tava ali por trás, né? Mas eu tinha muito certeza que ia dar certo. Isso é eu não tinha dúvidas. É legal a gente falar disso, porque a gente fala, né, do que hoje deu super certo, a gente vai entrar agora a gente tá indo passo a passo até a abertura, mas é importante falar desses caminhos. E lógico, assim, sem gastos, assim, né? Porque quando a gente colocou outra dentista para trabalhar, a clínica também ganha com o atendimento da pessoa, né? Então não é que eu deixei de atender, eu só aumentei da sua retirada. Exato, mas entrou outra pessoa para trabalhar também. Só que dificilmente o empreendedor, se a gente não dá não arrisca,
a gente não sai do lugar. O sucesso pede movimento. Ninguém tem sucesso... Calma, que eu vou Vira um post. Eu vou tatuar aqui. igual ela. Vou tatuar na minha testa. Como é que é? Repita. O sucesso pede movimento. Ninguém chega lá se não tem uma dose de ousadia e se não se mantém em movimento. Lógico, você não vai investir o que você não tem para isso, né? Ou se for algo que for muito arriscado para sua família. Mas às vezes a gente vai precisar dar aquela arriscada, falar, não, eu tenho certeza que vai dar certo, vou colocar. Outra coisa que o pessoal da área da saúde às vezes tem medo é colocar outros dentistas para trabalhar e as crianças, no meu caso, né, gostarem, chamam você para ser odontopediatra lá, e as crianças gostarem mais de você do que de mim. Então, tem amigas que me falavam isso, mas você não tem medo de... E as pessoas não quererem mais passar com você? Para quando acontece das pessoas na clínica passarem comigo, com você, com todo mundo, e às vezes ter uma preferência, pode ser que a preferência seja você e não sou eu. Eu acho muito bom. Isso quer dizer que o meu time é muito bom. A pior coisa para mim seria, não gostei daquela dentista que eu passei. Só passa se for com você. Gente, eu tô montando o time errado. Tô treinando errado? Tô treinando errado. Tô fazendo alguma Elas coisa não estão entendendo a filosofia do atendimento na clínica. Então, quando você se dá muito bem na minha clínica, eu falo, uau! Quando você ganhar muito dinheiro, eu falo, meu Deus, todo mundo ama você. Então, isso é muito bom. A gente precisa também tirar o ego. O empreendedor não tem que... Se você tiver o ego que você é o centro de tudo, você não consegue delegar nada pra ninguém. Exato. E aí, lógico, você vai liberando aos poucos. Aí fica doida, aí tem burnout. Exato. Você vai fazer os atendimentos, eu fazia junto com as odontopediatras nos primeiros momentos. Umas eu já conhecia porque eu fiz curso, então já conhecia do curso. Mas você vai entendendo que aí você contra a filosofia, as pessoas vestem a camisa ali de estar com você. Mas esse arriscar, abrir mão de um atendimento, não é que eu mandei você para outra clínica. Não, eu te abraço aqui, mas não sou eu. Às vezes, eu podia estar junto na consulta para você passar com a outra pessoa. Mas eu falo, olha, eu sou dentista de criança. Eu tenho certeza que a Maria vai te atender até muito melhor que eu. Porque ela vai te atender com o olhar do adulto, especialista no que você precisa. Bom, antes da gente seguir e fazer a próxima pergunta, Hugo, fecha na nossa câmera, por favor, que eu vou fazer outro reclame. Agora tá assim, tá, gente? A gente dá recado ao longo do episódio. Adorei. E se você tá chegando agora e gostaria de estar na nossa bancada, no lugar que hoje está sendo ocupado pela nossa fada do dente, ou quer ser uma empresa parceira e anunciar aqui no nosso programa, você pode entrar em contato com a gente por e-mail. O nosso contato é podcastprotagonistas@gmail.com, que também é a nossa chave Pix. Pra quê? Se você é nosso fã, se você vem aqui toda semana, consome nosso conteúdo, manda um Pix, entendeu? Para de ser sovina, muquirana. Ô, Ju, e Adorei. fala uma coisa. Quanto tempo demorou pra você encontrar um equilíbrio até chegar um momento de você falar, agora é a hora de eu abrir meu espaço. Isso. Como que você abriu a Disney? Em 2021, eu comecei a me movimentar. Em 2022, em 8 de janeiro de 2022, eu estava no curso com o Caio Flávio Joel. E eu fiz uma pergunta pro Flávio. Por isso que eu falo, ambiente é tudo. Na hora que eu comecei a me colocar no ambiente com pessoas muito melhores que eu, os nossos sonhos ficam maiores até. Porque as pessoas te mostram, tipo, você fala, se ele chegou, eu também consigo, né? E aí você vai se alimentando da inteligência do outro, você vai somando com o outro. 8 de janeiro, eu tava num evento com eles, de 2022, eu escrevi no caderninho que eu fiz uma pergunta pro Flávio, e aí ele falou que para eu realizar meu sonho eu precisava ser mais vendedora e tal, né? E aí eu escrevi que no dia 12 de outubro de 2023, eu ia inaugurar a nova clínica. E eu inaugurei dia 26 de agosto de 2023. Então, 2021 foi a virada de chave, eu já comecei a guardar um pouco de dinheiro e tal, porque aí eu abri uma conta só para isso. Só para todo mês eu botava dinheiro lá para... financeiro, gente, importante. Também é isso. E aí eu falava... o mais difícil foi convencer meu marido dessa... Porque a gente hoje é no mesmo andar que a gente já tinha a nossa clínica. E é Deus, assim. A gente alugou... A nossa clínica é nossa. A gente alugou as 2 salas da frente. Então frente, assim... É mesmo a clínica. Não mudou nada. Não mudou nem o andar. Nem o andar.
A gente só fez uma ampliação que uniu as duas clínicas. Então, um lado é adulto, outro lado é infantil. Que legal. E aí, meu marido, mas será que a gente precisa disso? Será que não tá bom aqui e tal? E eu, não. Então, a gente começou vamos ver, se a gente guardar dinheiro suficiente pra obra, daí eu entrei em contato com a arquiteta pra ver quanto que era mais ou menos a obra. Aí eu vi quanto que era o aluguel, Então, eu fui colocando na planilha tudo que eu precisava. E a gente guardou pelo menos o 50% inicial. Eu vou dizer que a gente quase nem... trabalhando, a gente quase nem precisou mexer no que a gente já tinha, fora o que tinha reservado ali. Então, eu acho que a gente precisa ser intencional no que a gente quer, sonhar. Eu gosto muito de papel e caneta. Sempre quando eu tô fazendo o curso, eu falo, nossa, eu queria, sabe? Eu vou escrevendo tudo que eu quero. E os sonhos mudam, porque a gente vai mudando também. Tenho um sonho hoje que eu nem pensava que eu ia sonhar com esse sonho. Hoje eu tenho. Mas é essa intenção de dar certo. Não existe plano B, outra frase. Não existe plano B para um sonho. Não existe plano B para o sonho. Taking notes. Não existe plano B para um sonho. Se é o seu sonho, se isso faz seus olhos brilharem, porque tem sonho e tem, né? Eu sonho em, sei lá, tem um carro X, ou sei lá, isso não é um sonho, isso é um desejo, porque a gente tá aqui conversando. Mas se é um sonho que faz seus olhos brilharem, se você não para de pensar... Seu coração queimar. Sim, sabe aquela paixão assim que você fala, é isso que eu quero, que é seu sonho mesmo, não existe plano B. Você tem que traçar e cola em alguém que vai te acelerar para chegar lá. Porque sozinho, eu tenho certeza que eu jamais, com a mentalidade que eu tinha lá de só ser dentista, eu jamais teria alcançado. Você já se enxerga como uma pessoa em quem os outros devam colar para crescer? Sabe que não, mas sim. Aí não sei. Ou sei que não, mas ou sei que sim. Eu nunca me vi como isso, essa pessoa para colar, mas as pessoas começaram a perguntar se eu dava mentoria. Daí eu... Não, né? Não. Daria mentoria do que pra você, meu filho? Você deve ter pensado, né? Não. Quem dá mentoria é Caio, Flávio, Joel, né? Não, Fabi, eu não dou mentoria. Daí começava, às vezes, no direct do Instagram. Você dá curso? Não. Assim, tem uma demanda aí. E aí, eu lancei mentoria agora em abril com uma amiga para mulheres que trabalham com mercado infantil. Porque a gente percebeu que... Não só odontologia. Mercado infantil, para mudar a infância mesmo. E aí, a gente fez um primeiro evento para apresentar a mentoria para convidados. E várias pessoas, quando iam falar no evento, falavam... Inclusive, eu me inspiro muito na Ju. Olha, que demais. Nesse dia, eu pensei... Uau, né? Porque, às vezes, a gente... é cruel com a gente, né? Demais. A gente não se acha sempre o outro é melhor, essa mentalidade. Mas quando eu comecei a falar, nossa, é verdade. Não. Nesse evento, sei lá, tinha 23 pessoas. Metade vieram falar que eu sou uma inspiração, que não sei o quê. Eu, nossa, obrigada. Né? Eu nunca me vi como isso, porque pra mim, inspiração é os meus mestres, né? Os meus mentores. Aproveita que você tá falando dos seus mestres e seus mentores. Você tem uma noção de quanto que você investiu nesses cursos? Nossa, chegando perto de tudo, assim, desde 2021. Você já fez vários? Vários. Agora estou em outro, perto de 500 mil, acho, 400. Mas você já recuperou esse dinheiro? Já recuperei. Faz tempo? Já recuperei. Então, é isso, gente. É isso. Às vezes a gente vê uma capacitação na nossa frente. Não só pelo conteúdo de quem vai estar lá, mas pelo ambiente. Pelas pessoas que você conhece. As conexões que você faz. Então, se você falar, putz, eu não tenho dinheiro pra fazer tal curso. Às vezes você tem que se dar de doido, pegar um cartão de crédito, entendeu? Parcelar, entrar no limite do cheque especial. Porque, às vezes, você conhecer determinadas pessoas muda a trajetória do seu negócio, entendeu? Muda o seu jeito de pensar sobre você mesmo. E, assim, tem um preço, mas quanto que vale? Exato. Do jeito que tá, você não... eu sempre comecei a pensar nisso, né? Do jeito que eu tô, eu não vou pro próximo nível. E agora eu tô em uma outra fase que eu já realizei meu sonho da clínica,
né? A ideia era que eu tivesse uma clínica que não tivesse cara de clínica, que tivesse cara de casa. De Disney. Que a criança chegasse lá, então, uma musiquinha da Disney no piano, tem cheirinho de criança. Nada remete. Eu falo que lá a criança também vai ao dentista, não é? Ela chega lá, vou visitar a amiga da mamãe e vou ver o dente. Essa é a ideia da clínica. Então, hoje eu tenho essa clínica que é dos meus sonhos e agora eu tenho uma outra montanha para escalar. Então, agora eu comecei a subir outra montanha. Qual é? Agora eu vou entrar nesse mercado de mentorias, de dar mentoria, de, quem sabe, fazer ou abrir outros espaços Mama Kids em São Paulo, em outras unidades. Legal. Então, hoje tem uma só. Hoje eu tenho uma, que é na Bela Vista, no bairro ali perto da Avenida Paulista. Mas, se eu falar, você não tá feliz agora? Eu tô feliz. Mas eu sei que eu tenho muito ainda para fazer. Então, essa estabilidade que a gente fica confortável, né? E ninguém cresce no conforto. Então, eu sei que para o próximo crescimento eu vou ter que investir mais. Eu vou ter que investir mais financeiramente, investir mais minha energia, para eu poder ir para o próximo montanha. E a vida é assim, né? A gente vai... Porque ou a gente fica naquela comodidade, que tem para pessoas que tá bom, tem pessoas que não estão. Então, para a gente... alcançar o próximo nível, a gente precisa estar em movimento, investir em cursos, investir em pessoas, fazer network. Hoje a minha sócia na mentoria é uma amiga que eu conheci fazendo o primeiro curso do Caio. E aí ela tinha buffet infantil e tal, a gente tinha afinidade, eu corro, ela corre, a gente ficou super amigas e a gente vai conhecendo pessoas nessa jornada que vão nos mostrando outros caminhos. Inclusive, quem indicou a Ju pra estar aqui hoje foi a Fernanda King, nossa protagonista também. Maravilhosa. Conheci a Fê, que a Fê é dona de escola. Eu sou dentista lá na escola dela, eu faço atividades. Então, essa questão de entender que eu não sou só dentista no meu quadrado, né? Então, eu comecei lá em 2021, bom, eu sou dentista aqui, mas eu posso ser dentista na escola. Então, eu posso, dar oi pras escolas aí, vamos fazer algum projeto juntas. Parceria com pediatra, com fono, com otorrino. Quem trabalha com criança, a gente tem o mesmo público. Então, a gente pode trocar, né? Porque eu também preciso, né? As suas crianças também precisam cuidar do dente. As minhas crianças também precisam passar no pediatra, no otorrino. Temos um otorrino na casa também, doutora Aline Zacarias. Então, isso só que a gente só conhece se a gente sai do nosso quadrado. Tem um pediatra também, a Andressa Saraki, que a gente fez a entrevista tem pouquíssimo tempo. Então, isso esses networks que fazem a gente... Seja bem-vinda à nossa comunidade. Eu tô adorando. Bom, e você já falou um pouco das redes sociais. O seu conteúdo é direcionado... Parece uma pergunta besta, tá? Mas assim, o seu conteúdo é direcionado pros pais, pros adultos? Ou é uma coisa que é pra eles mostrarem pras crianças? Pros pais, tá? Mas eu tenho vídeos... eu tenho um filho de 11 anos que adora gravar também, né? Então eu faço vídeos com ele. Esses vídeos com ele, o meu filho fala na linguagem para criança, assim, ele conversa coisas para criança. Então você vai encontrar um pouco de tudo ali, né? Mas os meus vídeos, às vezes, quando eu falo que cárie é uma doença, que é um bicho, isso você pode mostrar pro seu filho também. Mas a linguagem é mais para pais, educadores. E tem vídeos do meu filho que daí ele fala o que ele acha que é cárie, o que ele faz, se ele gosta de escovar o dente, que pasta que ele usa. É a visão da criança sobre a escovação, sobre o dia que o dente dele tá mole. Sabia quando meu dente tá mole? Eu faço isso, aquilo. Ele fala o que ele, como criança, faz nessas situações comuns que ele tá vivendo. Entendi. E como que é um atendimento, assim, rapidamente, só para ilustrar aqui tudo isso que você tá falando, como é o atendimento com você? Você falou que a ideia não é que a criança chegue e sente na cadeira. Eu falo que olhar a boca, né, dente, é o que menos importa numa criança. Porque eu preciso entender todo o contexto antes dela. Então, a criança chega, a gente tem uma brinquedoteca, a criança
tá brincando, aí a dentista vai lá, senta com a criança, e nessa sentar e brincar ali junto, despretensioso para brincar, a gente já vê se a criança respira de boca aberta, se a criança não respira, se a criança tem algum problema de fala, já observa a língua da criança, a gente já vai vendo mais ou menos, né, como que é o dente, já vai conexão, porque a criança não tá sentada na cadeira ainda, né? Então deixa eu ver ali, olha lá para cima, a gente já vai dando uma olhada como é, a gente já vê se a criança tem mordida aberta, que pode ser chupeta, então já sei que nessa boca tem chupeta. A gente já vê, só nessa conversa ali com a criança, a gente já vai tirando muito dela, e às vezes já começa a consulta ali conversando com os pais. Ai, me conta, então, seu filho usa chupeta, tal, ai, como é que foi? Então a gente já vai conversando, depois a gente leva a criança para a sala de atendimento, daí lá vai conversar com os pais, quando é a primeira vez, né? Toda a anamnese, histórico de vida da criança, como que foi, se ela já foi ao dentista, não, se vai à escola, não, se ela dorme, que horas, se ela vê tela, se ela ronca, se ela range, como que é a alimentação, qual a frequência de doce. Sim, toda essa rotina da família também, porque às vezes a gente descobre que a criança sai da escola às 7 horas da noite, chega em casa às 8, vai jantar, Então, a gente já entende o contexto da família e a gente já entende também como que vai ser o contexto que a criança está inserida. Ou se é uma criança muito agarrada à mãe ou não, como que essa... Porque às vezes a gente tenta brincar e a criança nem quer. Então, eu falo, essa criança lá na cadeira eu vou precisar ter uma abordagem diferente. Talvez lá na sala eu nem vou sentar ela na cadeira ainda. Eu vou fazer a avaliação com ela. Então, esse primeiro contato fora da consultório em si, a gente já faz uma leitura total da criança e a gente já imagina o que vai esperar na hora que a gente for ver o dente lá, se a criança é receptiva ou não. E aí, depois que a gente faz toda essa anamnese, eu gosto de contar crianças acima aí de 2, se a criança já é mais falante, contar a história da cárie, o que é cárie, tem um bocão que a gente conta. E aí, agora a gente vai contar seus dentes, daí a gente vai sentar na cadeira. Então, tem criança que senta sozinha no colo da mãe. Que, abaixo de 3 anos... Eu sempre deixo a criança à vontade para ela escolher. Tem criança que já senta sozinha e tem crianças que querem sentar com o pai e com a mãe. Ou... Bonitinho. E aí coisa senta. Fofo. Na verdade, todas as idades, mas abaixo, crianças até 3 anos geralmente não querem sentar sozinhas. E tudo bem. Aí eu tenho uma TV no teto. Assim como em televisão. Então, qual que é o grande problema também, né? Na hora que a cadeira vai deitando, assim, a criança se sente meio... insegura, mas se ela vai deitando vendo o desenho favorito, que a gente já perguntou qual que é o desenho favorito, a gente já perguntou para a família se pode assistir telas, que às vezes tem crianças que não assistem telas. Ai, gente, que complicação esse negócio das crianças. É melhor ver tela do que não abrir a boca pro E aí a gente já pôs o desenho. Calma, alguém já falou pra você que não era pra mostrar tela? Já! Tem pais que não gostam de telas, que a criança não assiste. Eles abriram a boca dessa criança? Fizeram essa criança abrir a boca? Ou tem pais que falam, em casa a gente não deixa, mas se aqui for ajudar, pode ser. Tá bom. Mas se a criança é muito pequena, tem pais que preferem sem telas. Aí tudo bem, a gente não põe. Então, desenho favorito, a criança escolhe a escova de dente que ela vai usar, a pasta de dente que a gente vai usar. E a gente começa contando os dentes. Você sabe contar até 5? Porque ela tem que abrir a boca, né? Exato, a tática de vamos contar quantos dentes você tem. Nossa, eles devem ficar, quantos dentes tem? Aí você vai contar amanhã, qual é o nome do seu amigo da escola? Ah, Maria. Então amanhã você vai contar pra Maria quantos dentes você tem, vamos lá. A gente já pergunta qual é o nome do amigo da escola. Toda uma história. Pensa a Maria no outro dia. Bom dia, Zequinha. Aí a Zequinha virou e falou assim, Maria, você liga que eu tenho na boca. E aí começa todo esse processo. Aí mostra aqui que a gente vai usar. Porque a criança também a gente precisa mostrar antes, né? Se eu chegar com um negócio e for colocar na boca, mas se eu mostro, esse aqui é o chuveirinho, isso daqui é a escova da Sky, que nada lá eu chamo dos nomes convencionais. Então, sempre quando entra uma estagiária nova é um problema, porque eu já não sei mais o nome das coisas. Senta aqui do meu lado, Exato. Eu falo, pega ali a pasta do brilho e tal. Daí ela, né? Ai, esqueci o nome aquilo que na faculdade chamava. Tipo, nem lembro mais. O próprio vocabulário lá. Né? Tem muito isso. Então, a maioria das coisas lá não tem nome, né? É o shampoo, é o perfume do date. Então, às vezes, mas o que é isso? Ai, aquilo azulzinho que a gente passa lá, o ácido. É isso, porque eu já esqueci, às vezes, até o nome do negócio. Porque eu vou dando meu vocabulário. Nesse universo. Porque se você fala, pega o ácido.
Já sou que é ácido? Pronto. Agora, pega o shampoo do dente, é bem mais fofo, né? Então, shampoo... Não, amor, eu era uma criança ligada. Já ia falar assim, ácido na minha boca não. Já ia falar, tia, dá licença. Travava a boca. Travava. Então, a gente tem que chamar ácido. as coisas de um nome diferente. Tá. Porque, às vezes, né, ácido você nem sabe o que é. É pra preparar um dente, pra fazer uma restauração. Mas ácido, não, ácido. Então, a gente nunca fala nomes proibidos na clínica. Sangue, dor, agulha, injeção. Nada Eu disso. nem sei dar injeção, eu falo para as crianças. Eu nem sei, é que eu não dou injeção. É, fada não dá injeção, né? Fada não dá. E fala uma coisa, você falou sobre como a saúde afeta a boca da pessoa. E como que uma boca saudável afeta o resto da vida da pessoa. A saúde começa pela boca, né? A gente ouviu muito sobre isso, né? Então, doenças na boca podem levar a agravamento de doenças cardíacas, diabetes. Então, as bactérias que moram na nossa boca, elas estão aí caminhando pelo nosso corpo todo. Gestante, doenças na boca pode afetar o nascimento do bebê. Não, gente. É muito A boca, se a gente for, né, ver a boca assim... Tô até com medo, você tá muito perto de mim. Não, como será cantora? Mas a boca é a porta de entrada de infecções. Então, a gente precisa ter esse controle, uma saúde bucal. Tem até estudos que falam até sobre câncer, né? Pacientes que têm câncer, né, eles precisam tratar a boca antes de começar uma quimioterapia. Porque isso dá sucesso. Porque as pessoas tratam... Não sei se já ouvi falar que fora do Brasil as pessoas não são tão ligadas em boca igual a gente que a gente escova o dente muito mais do que as outras pessoas. Que quando uma pessoa ganha um dinheirinho, a primeira coisa que faz é mexer nos dentes. A gente valoriza muito os dentes. Só que muitas vezes parece que é uma coisa só estética, só um status social. E não uma questão de saúde. Isso o Brasil ele é referência em saúde, né? Tanto bucal quanto saúde no geral, né? Viva o SUS. Viva o SUS. E a gente precisa valorizar que é muito além da estética, né? Eu sempre falo que a gente só percebe o valor de um dente depois que perde. Ai, menina, é verdade. Porque é normal ter dente, né? Então, a gente tá falando, a gente tá comendo, a gente tá respirando. Vamos comer um negocinho? Vamos. Mas vai ter uma afta na língua pra você ver se você não lembra que comer é ruim. Vai você ter um negócio, um machucadinho na boca que você vai tomar. Vai ter um dente que você morde um negocinho e te incomoda. E a gente começa a valorizar o que é básico, o que é o normal, né? O que é o normal. Então, uma aftazinha, um cortezinho na língua, já muda toda a nossa alimentação. Você já não morde de um lado. Queima a língua já não pra morde. você ver. Queima a língua pra você ver. Com a graça Acaba você com não a consegue. Exato, você não consegue falar direito, você não consegue. Então, o dente bom é um dente que a gente não lembra, né? Porque se eu tô lembrando dele, ele não tá bom. Mas a gente se acostuma em ter, né? Sim. Então, a gente precisa valorizar que ele é muito importante. Sem dente, eu não como, eu não falo, eu não respiro. Então, o dente, ele participa de muitas funções vitais importantes. Então, a falta dele... E isso a gente planta na infância. É na infância que a gente faz com que o adulto seja responsável pela sua escovação, pelo seu cuidado, pela sua higiene. Não é depois de adulto. Posso mudar? Lógico que posso. Mas eu falo que, nas minhas histórias que eu conto, assim, né? Para as crianças, quando a gente faz uma restauração no dente, quando a gente faz um implante, a gente nunca mais tem um dente natural. Quem tem implante, quem tem restauração, sabe? Tá chegando festa junina, vai comer um pé de moleque e morder um negócio duro naquela restauração. Ela vai quebrar, vai tomar algo quente, às vezes você vai sentir uma sensibilidade. Porque tudo que é colado nunca mais é o original. Você tem um carrinho, eu falo para as crianças isso na consulta. Você tem lá um carrinho lindo, você gira esse carrinho, ele anda a sala inteira. Mas quebrou a roda, porque você deixou o carrinho cair no chão. Papai e mamãe foram lá e colaram com o Super Bonder. Na hora que você olha o carrinho, você fala, nossa, ficou perfeito. Na hora que você vai girar o carrinho, essa roda nunca mais gira. Esse seu carrinho nunca mais vai girar a sala inteira como ele girava antes. Então, você que tem restauração, canal, alguma coisa... Precisa cuidar muito. Você sabe que você nunca mais vai estar lá. Exato. Entendeu? Você precisa cuidar muito mais quando você faz uma restauração, um canal. Não é que assim, é o fim do problema. Você finalizou um problema e você começou outro. Agora você tem um dente melhor colado. É não ter problema, né? Exato, você tem um dente colado. Vai morder um negócio duro, deixa o carrinho cair no chão. Qual roda quebra de novo?
colada. É. Por isso que às vezes um adulto vem com frequência, né? Porque aí hoje em dia também bruxismo, né? Fratura, restauração. Eu tenho ATM. Ai, você tem dores... Tenho. Eu falei disso aqui outro dia, episódio. Então, um adulto que tem bruxismo, que tem apertamento, para uma restauração, para o implante, é muito pior ainda. Você pode fraturar. Tem gente que fratura a plaquinha. A nossa... Existe, gente. Existe, gente! É que eu nem sei. Eu destruí aquela resina. E o pior, doutora, como é na hora, já tô falando em modo consulta, né? Modo consulta, então, essa disfunção, a gente aperta. E eu não. E é à noite, o BO todo é à noite, então eu não sei o que acontece. A minha placa de resina, quando eu fui ver pra fazer uma nova, toda furada já. Ela tava toda destruída. Eu falo, gente, que horas que eu fiz isso? Cadê essa força pra transformar o mundo, entendeu? Porque o negócio veio uma placa de resina. Uma placa... enfim, não vou ficar falando da minha vida que me expõe. Bom, mas se você vai que o João assiste, né? Aproveitando, se você ficou aqui até agora, não sei se a câmera tá fechada aqui. Menino, você pode ligar na sua câmera, por favor? Se você assistiu até aqui, compartilha esse episódio da Ju, porque não só uma aula sobre odontologia, mas também sobre empreendedorismo. Nossa, né? total. Olaço. Assim, realmente, assim, a gente teve vários insights. E a gente tá oferecendo pra vocês de graça, viu? Deem valor. E o que você diria pra adulto que tem medo de dentista? Hoje, já que você tem com medo, né? Mas a gente só cura o medo enfrentando ele. Então, se você continuar com o seu medo, você vai ter mais problemas ainda. Então, procure um dentista que você se sinta confortável. Se precisar de tratamento, use um óxido nitroso. O que é óxido nitroso? Óxido nitroso é um gás... a anestesia? Não, o óxido nitroso Você dorme? Você não dorme, ele causa uma sensação de relaxamento. Então, a ideia dele... Minha filha já usou, ela adora. A ideia ela dele... Ela fica pra dentista, põe mais. Ela não, a ideia dele é você relaxar. Então... Pode ser que você relaxe tanto e durma? Pode, a gente já teve paciente que entrou num soninho, mas aí não é esperado que você durma, mas ele traz um conforto, um relaxamento. Então, para quem tem ansiedade, medo, ele é muito bom. Então, adultos é fantástico. Para crianças, a gente só precisa ver a idade, porque crianças abaixo de 3 anos, como que funciona? A gente tem que usar uma máscara. Então, você fica durante todo o procedimento com a máscara inalando o óxido nitroso e o oxigênio, né? E para uma criança pequenininha, ela quer arrancar a máscara. Então, depende da idade. Adulto é uma criança grande. Adulto é uma criança que ele, né, já consegue. Você respira o gás, você relaxa. E aí você vai induzindo a relaxar através da voz também. Então, você passa por esse momento. A gente faz muito em adultos também. Às vezes precisa tratar um canal, fazer dente do siso, extrair dente do siso. Então, ele ajuda muito. Então, às vezes, esse seu primeiro momento, busque algo. Mas se a gente não... sempre postergar a ida no dentista, talvez quando você for, você precise tratar. E aí vai ser sempre mais... Então, enfrente esse medo, procure algum dentista que você se sinta confortável, converse. Eu não consigo nem entrar na sala de atendimento, que a gente... Leva o dentista na sua casa, pede um dentista no iFood. O que não pode é com essa boca podre. Porque essas pessoas, eu sempre fico assim, gente, a pessoa fala que tem medo de dentista, há anos não vai no dentista. Como que tá, se eu chegar bem perto, como tá esse bafo? Então, bafo, saúde da gengiva, às vezes tem sangramento gengival, porque na boca, além de cárie, a gente pode ter gengivite, periodontite, outras doenças que aí afetam gengiva, todo tecidos. tipo de doença nessas bocas. A boca pode ter muitas doenças. Cara, a gente tá chegando nos momentos finais do nosso episódio. Passou muito rápido. Muito rápido. A gente amou conhecer a sua história. É realmente muito inspiradora. Deu pra ver que você é aquela pessoa da solução. Não adianta chegar com um problema que ela vai trazer uma solução. E 100% apaixonada, né? Exato. Acho que esse é o grande segredo. Você tem que amar muito o que você gosta, o que você faz, né? E correr atrás. Eu vou pedir agora, você deixou uma dica para os adultos aqui que tem, mas eu vou pedir para você deixar uma mensagem que vier no seu coração. Você é muito esclarecida, deu vários insights maravilhosos aqui pra gente. Deixa um recado para as nossas protagonistas naquela câmera que é a sua. Tem uma frase que eu falo todo dia da manhã no meu Instagram, que é: leve seu coração para o trabalho. Eu acho que a gente precisa levar o nosso coração para onde a gente for. Então, se é
Para eu entrar no meu trabalho todo dia da manhã, eu preciso entrar de coração. Para eu estar aqui, eu preciso entrar de coração. Para eu entrar num novo projeto. Tudo que a gente faz com o coração, a gente vai ter resultado e floresce. Então, a gente precisa ser de verdade no que a gente quer e correr atrás. Então, seja para empreender, seja para trabalhar com criança, seja para numa profissão, a gente precisa entrar de coração, que as pessoas sentem isso e fica um caminho muito mais... Porque a jornada é difícil, né? Então, quando a gente tem um propósito e uma paixão muito grande, a gente consegue... Fica certo, né? Vai mais leve. Então, leve seu coração para onde for. É isso. Muito bom. Ai, que fofura. Acabou. Muito rápido. Como diz a minha filhada, acabou. Como que as pessoas te acham nas redes sociais, Ju? No Instagram eu tô @momodonto ou @espaço mamakids_. E o site da clínica é www.espaçomamakids.com.br. É isso aí. Muito Mais uma vez, obrigada pela presença. Obrigada, adorei. Bom, esse episódio é um oferecimento Hubcon, que tem estrutura completa com equipamentos de ponta e múltiplos cenários dinâmicos. Na Hubcon você conta com serviços de criação publicitária, assessoria de imprensa e produção audiovisual. Tire o seu projeto do papel e fale com a Hubcon. É isso aí. E se você chegou até aqui, não deixe de compartilhar esse episódio maravilhoso. A Ari acabou de falar. E não deixe de se inscrever também. De seguir. E seguir, se inscrever. Seguir, no YouTube é se inscrever. Tudo. Queremos inscritos. Você caia pra dentro do nosso mundinho. No caso, eu tô indicando agora o quê? O nosso Instagram, @protagonistas.podcast. Lá você tem link pra todos os nossos episódios, tanto no YouTube quanto no Spotify, desde o episódio 0, lá atrás, 2023. E lá a gente interage com vocês, tem caixinha de perguntas. Muitas mulheres já vieram parar aqui nesta bancada, mandando mensagem por DM no nosso Instagram. Já são mais de 100 episódios. Esse é o episódio 104. Se só não mudar a ordem. Se mudar também, vocês não reparem, não. E é isso, gente. É um prazer receber vocês aqui. É um programa de entrevistas, não existe sem as entrevistadas, mas também não faria sentido sem a audiência. Então, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês em casa. Ari, te vejo semana que vem? Com certeza. Então tá bom, eu também venho. Beijo! Beijo! Este episódio é um oferecimento Hubcon. Estrutura completa de foto e vídeo para o seu negócio ser visto e lembrado.